Essa nossa palestra de hoje, ela tem o título, né, de Maçonaria Executiva. Eu vou mostrar aos senhores, né, o porquê desse nome. Não é um nome conclusivo, né, mas vamos tentar mostrar aqui para os senhores o que nós entendemos, né, por maçonaria executiva. Vamos lá. Primeiro, é bom a gente recordar, né, que tudo na vida da gente é composta por ciclos, né? E, geralmente, quando um ciclo termina, outro se inicia. E que para esse novo ciclo, né, ele seja recheado de sucesso, é importante que o ciclo que está terminando ele tenha sido completo, que ele tenha sido feito e concluído de maneira integral, que não tenha ficado, né, nada para trás para ser feito a posterior. Então, é desse jeito que a gente tem que trabalhar sempre na vida da gente para que os nossos ciclos, quando eles terminam, eles tenham sido feitos com sucesso, preparando, né, um novo ciclo também para ser carregado de sucesso. Então, é esse o nosso entendimento, né, a respeito dos ciclos, né? E nós temos vários ciclos na vida da gente. Se a gente começar a imaginar aqui, tudo na vida da gente é composto por ciclos, né? Nós temos aí a nossa fase de criança, depois a adolescente, depois a juventude, depois a maturidade, e esses ciclos eles vão se terminando e outros logo em seguida vão iniciando. Na maçonaria também não é diferente, né? Nós tivemos aí na maçonaria algo que nós podemos chamar, né, podemos dizer que nós estamos passando aí, né, por alguns ciclos, né? Eu vou mostrar aqui para vocês os 3 ciclos que a gente entende, alguns autores, né, entendem que a maçonaria passou de quando surgiu até agora, né? O primeiro ciclo que eu vou mostrar aqui para vocês seria a maçonaria primitiva ou a pré-maçonaria. Depois nós vamos falar do segundo ciclo, que é a maçonaria operativa, quando, na realidade, se colocava a mão na massa mesmo, né, a mão na pedra, e se construíam, né, castelos, catedrais e edifícios físicos, né? Depois a gente entra com a maçonaria especulativa, já não construindo mais edifícios físicos, né, mas edifícios morais, edifícios espirituais. Bom, o ciclo primitivo, nós vamos passar por vários mistérios e lendas, né? Então, nós temos aí a maçonaria primitiva envolvida muito com os mistérios persas, né? Os mistérios hindus, os mistérios egípcios, né? A gente encontra lá no Egito Antigo, né? Muita coisa que a gente usa hoje na maçonaria atual, né? Também lá os mistérios gregos, né, de Cabírios, o mistério grego de Céres, Deméter, os mistérios gregos de Pitágoras, né? Pitágoras também, ele passou uma boa temporada no Egito, né, estudando num tipo de imersão, né, nos segredos, nos mistérios egípcios. E quando voltou para a Grécia, né, ele levou todo o conhecimento, criou escolas na Grécia. E também os mistérios judaicos, né, de Salomão, que a gente tem algumas lendas também que passa por lá. Os essênios também e os romanos, tem muita coisa também que está envolvido, né, na maçonaria primitiva, né? Temos também vindo lá dos essênios o zoroastrismo. A gente tem muita herança, né, vindo lá do Zoroastro. Nós temos também a lenda de Enoque, os irmãos devem conhecer, né? Enoque diz que teve um sonho, ele estava no alto de uma montanha, de lá ele caía, uma fenda, né, se abria no chão, e ele, nessa queda, ele passou por 9 arcos, né, e 9 abóbadas. E quando ele chegou no final, né, no último arco, na última abóbada, ele se deparou com uma placa de ouro, né, no formato triangular, com o nome de Deus escrito sobre uma pedra de ágata.
E ele depois construiu, baseado nesse sonho, né? Segundo ele, foi Deus que mostrou para ele, construiu um templo, né? Nesse formato, com 9 arcos, mas ele não era um templo que as pessoas iam adorar a Deus, né? Era muito difícil as pessoas adentrarem nessas câmaras, né? É como se fosse um buraco no chão. Temos também a lenda de Irã Bif, né, muito conhecida, né, no meio maçônico, também voltado lá das lendas de Salomão da construção, né? Uma outra lenda também envolvendo Salomão e essa lenda de Enoque é que durante a consolidação do governo de Salomão ele também construiu um palácio do judiciário, né, um palácio para os juízes que estabeleciam, né, na corte de Jerusalém a lei, né? E nas escavações para construir esse palácio, eles encontraram esse templo de Enoque, né? Então tem também a lenda que, na realidade, né, foram 3 pessoas que desceram até essa câmara, né? Adoniram, Joabem e Stouquim desceram a essas câmaras e acharam a placa, né, com o nome de Deus de novo. Foi quando retornou a lenda, que a gente vai ouvir falar também lá na reconstrução do segundo templo, né, por Zorobabel. Bom, e depois nós temos o ciclo operativo, né? O ciclo operativo ele se estende, né, durante toda a Idade Média, o período do renascentismo, né? E ele vai terminar oficialmente, né, uma data que a gente tem oficial, é a fundação da Grande Loja de Londres, em 1717. 24, né, de junho de 1717. É lógico que esse ciclo operativo ele também vai ter muitas vertentes no passado. Não há como a gente falar do ciclo operativo sem citar o Colégio Fabroro, né, que originou o Colégio dos Artífices de Dionísio, também as guildas de pedreiros, né, que na época do Império Romano eles vinham na frente da batalha, né, e para conquistar os territórios, muitas vezes eles destruíam muitas coisas e eles trouxeram, né, muitos construtores, muitos pedreiros para vir reconstruindo o que era destruído nas batalhas. E alguns continuavam a jornada com os exércitos e outros acabavam ficando, né, criando as raízes nas cidades, casando, né, com pessoas da região, né, onde eram conquistados, e acabou dando origem a essas guildas de pedreiros, né, que logo na frente a gente vai ver que deu origem, né, às lojas, né, chamadas, né? E nesse período nós vamos ter grandes construções, né, palácios, castelos, catedrais, a maçonaria operativa começando a se organizar em classes, né? À época, eles tinham apenas 2 classes, que eram os aprendizes e os companheiros. O mestre era o chamado mestre, né? Ele era, digamos assim, o engenheiro ou mestre de obras. Ele era alguém escolhido entre os companheiros para administrar aquela obra que estava sob a sua responsabilidade. Então, esse era o mestre. Futuramente, foi criado também o grau de mestre na maçonaria já especulativa, né? Bom, o ciclo especulativo, como eu já citei, ele vai ocorrer com a fundação da Grande Loja de Londres, no dia 24 de junho de 1717, determinando, portanto, o fim da maçonaria operativa. Ele marca o início do terceiro período, né, da história da maçonaria, ou terceiro ciclo, e a maçonaria especulativa, ou maçonaria dos aceitos, ou ainda, né, dos livres e aceitos, ou a maçonaria em seu aspecto atual de associação civil, filosófica e humanitária. Embora a gente saiba, né, que antes de 1717, antes de 24 de junho, já existiam muitos relatos da maçonaria já especulativa, né? A criação de lojas, aonde já se admitiam, né, livres pensadores, o pessoal da burguesia, né, da nobreza. Inclusive, foram 4 dessas lojas que fundaram, que criaram a Grande Loja de Londres,
em 1717. Então, existem relatos antes, né? Mas a fundação da Grande Loja de Londres foi o que determinou esse marco, né? É quando a coisa entrou no papel, né, pela primeira vez, e a gente pode ter, né, como um aspecto físico, né, legal, legítimo, da maçonaria especulativa. Mas ela já existia antes, e o interessante é que nem sempre essa maçonaria, assim que foi criada, né, nem sempre ela recebeu a denominação de maçonaria especulativa, né? Ela entrou como uma renovação, um renascimento, né? E esse termo, esse adjetivo especulativo, ele só passou a ser usado lá por meados do século XVIII, mais ou menos ali com a unificação da Grande Loja de Londres com a Grande Loja da Inglaterra, dando, né, origem à Grande Loja Unida da Inglaterra. Então, foi mais ou menos por aí que começou a se usar a denominação especulativa. Essa denominação especulativa, ela era dada desde o início, né, muito antes da criação da Grande Loja de Londres, né, mas com o advento das lojas em si, que trabalhavam, né, de forma já especulativa, esse termo, né, ele era dado à pessoa propensa à contemplação, à meditação, né? A gente sai de uma maçonaria que era operativa, onde as pessoas realmente trabalhavam, e a gente entra numa maçonaria que as pessoas estão mais propensas, né, à contemplação, à meditação, deixa de construir templos físicos, começa a construir templos espirituais, né? Então, o especulativo ele era um idealista, ele não era um homem de ação, né? Ele não era um profissional dedicado ao trabalho manual, né? Eram homens cultos, naturalistas, eruditas. A gente tinha poeta, médico, cientista, né? Pessoal da burguesia, pessoal da igreja, pessoal da nobreza, historiadores, né? Nós tínhamos todo tipo, né, de pessoas que eram aceitas, né? Por isso, a maçonaria dos aceitos ou dos livres e aceitos, né? Como era no início. Especulativo veio aí por volta de uns 40 anos depois. Bom, falando em ciclo, né? Como eu já falei, tudo em nossas vidas é composta por ciclos, né? Alguns ciclos duram mais, outros ciclos duram menos, né? As coisas às vezes acontecem mais rápido ou algumas vezes mais demorado, mas o fato é que elas vão se revezando, né? Um ciclo termina, outro inicia, e assim vai a vida da gente até o nascer, né? Até morrer. Tudo na vida da gente são ciclos, né? Quem já passou pelo cargo de venerável mestre sabe também que esse é um ciclo da vida dele, né? Um ciclo que eu considero muito importante. Quem já foi grão-mestre também é um ciclo da vida, e esses ciclos, como eu falei, eles têm que ser bem feitos, para que quando um outro ciclo começar, o novo dirigente, né, de uma loja maçônica ou de uma grande loja, ele não fique perdendo tempo tentando arrumar a casa, e aí quando ele for começar a desenvolver o ciclo dele, ele já perdeu aí metade, né, do tempo que ele deveria estar trabalhando para o crescimento. Então, se os ciclos são bem feitos e terminam, né, de forma bem feita, quando o novo ciclo se iniciar, ele vai ter condições de fazer, né, algo muito melhor. E aí sim a gente consegue ter o crescimento das nossas instituições maçônicas. Caso contrário, a gente fica patinando ali um bom tempo até a gente começar a deslanchar, e aí já está terminando o mandato, já está terminando a gestão e a gente pouco fez, né? Mas falando um pouco mais de ciclos, né, eu queria levar vocês aí de volta uns 20, 30 anos atrás, para a gente lembrar um pouco, né, de uma matéria na física chamada ondulatória. A ondulatória, ela estuda o fenômeno das ondas, né? E ondas nós temos aí de vários tipos, né? Onda sonora, que é uma das mais comuns, né? Mas nós temos ondas superficiais, corda, né? Água e assim por diante. O que eu queria mostrar para vocês aqui é o seguinte: esse ponto mais alto da onda ele é chamado de crista, e o ponto mais baixo da onda ele é chamado de vale.
a altura da onda é chamado de amplitude. E a distância percorrida pela onda até um fenômeno se repetir, ele é chamado de comprimento de onda. E o tempo gasto para esse fenômeno repetir é chamado de período. Então, só para vocês terem uma ideia, ó, aqui a onda está numa crista. Tá? Ela vai chegar aqui, ela vai descer, vai passar no vale, vai subir, chegou na crista de novo. Então, ela saiu da crista, chegou na crista. Está repetindo o fenômeno? Tá. Então, o tempo gasto para essa repetição, né, de uma crista para outra, é chamado de comprimento de onda, e o tempo gasto é o período. Mas veja bem, o comprimento de onda é onde o fato se repete. Então, aqui, por exemplo, ele passou subindo, aqui passou descendo, não repetiu, aqui passou subindo. Então, esse pedaço daqui para cá também é o comprimento de onda, e o tempo gasto é o período. E a frequência, que vai dizer quantas vezes esse fato se repete, é o inverso do período, né? Então, quanto maior o período, quanto mais demora, né, menos o evento vai se repetir, né? Menor vai ser a frequência, tá certo? Eu falo isso que é para a gente poder agora entrar no novo ciclo e tentar entender um pouco dessa maçonaria executiva. Então, eu vou me basear muito naquela expressão que eu li lá atrás, que o especulativo ele era um idealista, ele não era um homem de ação, né? Então, quando eu falo aqui em maçonaria executiva, o executiva é no sentido de executar, ou seja, é no sentido de ação, que nós deixássemos, né, de ser meros especuladores, idealistas, né, e passássemos a ser maçons e homens mais de ação, né, de executar. E aí a gente entra com o que a gente denomina aqui de maçonaria executiva. A gente tem que entender, né, que diante de alguns sinais que se mostram para a gente começa a acreditar que esse novo ciclo, né, ele já está próximo de acontecer, né? E a maçonaria ela tem que começar a se adaptar a algumas mudanças, mas não são assim mudanças, eu diria na essência da maçonaria, né? Que a essência da maçonaria são os nossos rituais, as nossas instruções, os nossos ensinamentos. E isso aí da maçonaria eu considero que beira a perfeição, né? Eu sempre vislumbro muito a inteligência dos nossos irmãos no passado de terem criado, né, a maçonaria para leigos, né, para quem não soubesse nem ler nem escrever, e a maçonaria ela é feita, né, por alegorias e símbolos. Então, toda a moral maçônica ela é ensinada por alegorias e símbolos. Então, mesmo que a pessoa não saiba nem ler nem escrever, ela podia, né, ela conseguia estudar e aprender maçonaria. Então, as mudanças que eu vou comentar aqui com os senhores são mais mudanças no nível de procedimento e de comportamento e trazer a maçonaria para a era digital, ou seja, trazer a maçonaria para o século XXI, porque nós ainda estamos naquela maçonaria lá do século XVIII, quando foi criado lá a Grande Loja de Londres, tá? Então, esse novo ciclo, né, esse novo período da maçonaria, eu vou chamar aqui de maçonaria executiva, mas não se prendam, né, a esse nome. Pode ser qualquer nome, pode ser até que venha do exterior, uma denominação diferente e acaba o mundo inteiro aceitando, né, esse novo nome, né? Nós não vamos aqui esgotar o assunto, não vamos ditar nenhuma regra, né? Apenas mostrar para os senhores a necessidade de mudança e tentar indicar aqui também um caminho, né? Que só dizer que está errado e não mostrar um caminho, né, de como a gente deve fazer, também a gente ficaria aqui falando em vão, né? Então, vamos lá. Na minha visão, nós temos aqui uma onda, né, um ciclo que começou operativo, né? Eu estou ignorando aqui a maçonaria primitiva porque a gente não tem dados concretos dela, né? Mas da maçonaria operativa nós temos. Ela começou operativa, em algum momento ela chegou no ápice da maçonaria operativa
e logo depois ela começou a declinar, né? Começou a decair. Aí aqui nós podemos elencar vários fatores, né? Na maçonaria operativa, eles detinham o conhecimento de construção e durante muito tempo eles conseguiram guardar esses segredos às sete chaves. Mas com o crescimento da população, o crescimento dos países, ficou muito difícil, né? E começaram a surgir também escolas de construção, né? E veio culminar nas escolas de engenharia, engenharia militar primeiro, depois engenharia civil. Então essa maçonaria ela declinou e a gente entende que ela chegou no vale, ou seja, chegou no fundo do poço. Se ela não passa por alguma mudança para voltar a crescer, ela estava fadada a acabar. Então, houve essa mudança, né, onde pararam de admitir só pedreiros, né, só operadores, e começaram a se admitir no seu seio livres pensadores, como eu já falei, né, pessoas da nobreza, do alto clero da igreja, da burguesia, cientistas, enfim. Aí a maçonaria deu um gás de novo, ela começou a crescer. E a gente chegou num momento aqui que eu considero que foi o ápice da maçonaria especulativa. E nas pesquisas que eu fiz, esse ápice, ele aconteceu cerca de 60 a 70 anos atrás. E eu vou mostrar isso para vocês através de números, né? Por que a gente tem essa ideia, essa visão de que ela chegou no ápice há uns 70 anos atrás. E nós acreditamos que agora ela está na descida. A maçonaria especulativa ela está nessa descendente e ela não está longe de chegar no fundo do poço. Ela não está longe de chegar no vale. E aí cabe a nós determinarmos um novo ciclo que nós vamos chamar aqui de maçonaria executiva. E essa maçonaria executiva ela deve crescer, né? Ela deve trazer a maçonaria de novo para o eixo de crescimento. Mas também vai chegar no momento que ela vai estrangular e ela vai decair de novo. Não sabemos quando, né? E se realmente vai acontecer. Mas olhando a história e sabendo que tudo na vida da gente é feita por ciclos, é de se prever que isso também vai acontecer, tá? E repito, né? Eu estou usando aqui o termo maçonaria executiva, mas no sentido da gente parar de especular e executar mesmo de fato, mas pode ser outro nome, né? Outra denominação. Bom, vamos lá. O que me leva a crer que nós já estamos descendo, né? Tá ladeira abaixo, em direção ao vale. Primeiro, o encolhimento da maçonaria, né? O baixo número de membros hoje da maçonaria, o que nós chamamos de evasão maçônica, é uma realidade. Queira a gente ou não, os números não mentem, né? No século passado, igual eu falei, em torno de 60, 70 anos atrás, os Estados Unidos chegaram a ter 4 milhões e 600 mil maçons. Hoje está em torno de 1 milhão e 200. Então, se vocês observarem, o que foi perdido de membros, de maçons, só nos Estados Unidos, é muito, muito mais do que nós temos da maçonaria mundial. A Inglaterra tinha 550 milhões de membros, hoje está com algo em torno de 200 mil. Aí a gente tem, né, o Canadá perdeu também, a Austrália, a Escócia, a Alemanha, a Espanha, Portugal, né? A perda de membros ela é bem significativa, né? Então isso para a gente é um indício de que há que se fazer algo, né, diferente do que se tem feito, né, esses 300 anos passados aí, né? E a impressão que a gente tem é que aonde a maçonaria ela é mais antiga, né, como na Inglaterra, na França e nos Estados Unidos, parece que a perda de membros ela é mais significativa. Mas nós temos também outros motivos, né, que nos levam a crer nessa decadência. Por exemplo, o baixo conhecimento e o conceito ruim da maçonaria perante a sociedade. Isso também é uma realidade. Essa pesquisa foi feita em 2009, lá em São Paulo.
e foi perguntado a muitas pessoas, né, o que era a maçonaria, o que eles achavam da maçonaria, né? Você vê aí no gráfico que 60% sequer tinham ouvido falar de maçonaria, não conheciam maçonaria, não sabia nem o que é. 20% ficaram neutro com relação à maçonaria, né? Não sabia se era algo bom ou algo ruim. 13% falaram que maçonaria era algo ruim, era coisa do diabo mesmo, coisa do demônio, como a gente ouve falar ainda até hoje, né? E apenas 7% achavam que maçonaria era algo bom, algo positivo. Então, isso, meus irmãos, é ruim para a gente. O conceito da maçonaria na sociedade é ruim para a gente, porque acaba atrapalhando a iniciação de novos irmãos, né? De pessoas boas na sociedade, com perfil para ser um excelente obreiro, e às vezes a gente tem dificuldade, né, de iniciar essas pessoas. Eu não concordo, e toda palestra eu falo, eu não concordo de jeito nenhum com aquela figura do bode. Eu vejo muito irmão usando até pin com o bode, né? O bode é uma figura, é uma imagem da maçonaria que não ajuda em nada. Eu nunca vi um irmão dizer que a figura do bode já trouxe alguém para a maçonaria, ou seja, ajudou ou facilitou a entrada de alguém na maçonaria. Muito ao contrário. Já vi muita gente deixar de iniciar e falar abertamente que não inicia por conta desse tal do bode. E o bode, meus irmãos, não tem nada a ver com maçonaria. Foi uma invenção de Léo Taxil para vender tabloides na França, que criou essa relação, né, ruim da maçonaria até sobre influência da Igreja Católica à época. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. O que é bom para a maçonaria, a gente tem que falar, a gente tem que publicar. O que não é bom, meus irmãos, escondam, guardem, né? Esse trem do bode não tem nada a ver com maçonaria e não ajuda. Sinceramente, não ajuda em nada a maçonaria, só atrapalha. Também podemos ver, ao longo dos anos, que a nossa pirâmide populacional ela se inverteu, né? Ela deu uma invertida aí, uma invertida até bem significativa, né? Então é interessante a gente observar que vai ficar cada vez mais difícil a gente achar irmãos, né? Para iniciar na maçonaria daqui mais algum tempo. As pessoas vão estar mais ocupadas, mais preocupadas com o seu lado financeiro, com a sua sobrevivência, do que estar pensando em maçonaria, né? A população ela está envelhecendo e a nossa mão de obra ali na faixa dos 25 até os 45 anos, ela vai ficar cada vez mais difícil para a gente. Então, talvez aqui a gente tenha, né, um indício de que a maçonaria vai passar por mais problemas do que já passa. Um outro detalhe também aqui bem interessante, que a gente pode colocar também, é o conflito, né, entre a tradição e a modernidade. Nós temos muitos irmãos que não aceitam mudanças. Tem irmãos que têm muita dificuldade em admitir mudanças. Em muitas lojas maçônicas não se aceita o uso de retroprojetor, data show, né? O projetor multimídia, né? Não se aceita. Tem muitas lojas que tem que colocar o púlpito lá entre colunas, o irmão vai para lá e lê o seu trabalho, lê, e a gente tem que ficar prestando atenção. E muitas vezes a gente perde uma excelente ferramenta que a gente sabe, né, já está provado cientificamente, que o audiovisual ele facilita muito o aprendizado. Vocês terem uma ideia, é muito mais fácil você lembrar de um filme que você assistiu do que de um livro que você leu, né? Podendo ser até do mesmo assunto. Então, o audiovisual ele tem essa facilidade. Talvez por isso que os nossos irmãos lá no passado criaram a maçonaria para trabalhar com alegorias e símbolos, ou seja, usando o visual, né? O audiovisual. Então, talvez a gente tenha ainda uma certa dificuldade nisso, né? E aí, se a gente vai começar a iniciar irmãos cada vez mais novos, devido àquela inversão na pirâmide, como é que esses irmãos mais novos
vão aceitar essa maçonaria, né, antiga, essa tradição toda que a gente coloca, né, essa dificuldade toda para evoluir que a gente coloca. Será que esses jovens, né, vão encontrar um bom ambiente dentro da maçonaria para ficar na maçonaria? Hoje a gente tem criança aí que parece que já nasce sabendo usar, né, o smartphone, o tablet, o computador e etc e tal. Um outro motivo também que eu vejo com muita preocupação é a pouca participação social. As lojas, a maçonaria, participando muito pouco da vida social das pessoas. E isso também é preocupante, tá? É muito preocupante. Se você tem uma maçonaria no teu estado, que ela é muito atuante junto à sociedade, as próprias pessoas que recebem esse tipo de auxílio, que vê a maçonaria como ela é, vão difundir isso para os outros. Então, nós, como maçons, a gente não tem por hábito ficar se vangloriando do que faz e se elogiando pelo que faz. Mas a pessoa que recebe o benefício, ela própria se encarrega de fazer essa propaganda, né? Então, a difusão das atividades, não através da maçonaria, mas através das pessoas da sociedade, ela é muito significante, né? E se não tem participação social, consequentemente, não tem isso. Eu vou dar um exemplo aqui, eu ia falar lá na frente, mas já vou dar um exemplo agora para que vocês entendam o que eu estou querendo dizer. Aqui em Rondônia, quando nós fizemos o lançamento daquele projeto da construção da Casa de Apoio ao Hospital do Câncer, aqui em Porto Velho, fomos na imprensa, ganhamos, né, o terreno em doação, logo em seguida a gente fez o lançamento da Pedra Fundamental, e isso mudou a visão da maçonaria aqui no estado de Rondônia. As pessoas começaram a ver a maçonaria de outra forma e defender. Porque sempre que tinha alguém aqui na região que falava mal da maçonaria, falava que era coisa do diabo, a gente via nas redes sociais muitas pessoas que não são maçons que defendiam a maçonaria. Inclusive, com relação a alguns evangélicos, né, de uma cidade vizinha aqui de Porto Velho, que eram muito ativos contra a maçonaria, muitos falavam, né, você reclama da maçonaria, mas o que você está fazendo, né, pela sociedade? A maçonaria está aí fazendo. E o número também de ligações, de e-mails, de mensagens que a gente passou a receber de pessoas querendo saber como é que fazia para iniciar na maçonaria, como é que fazia para ajudar na construção da casa de apoio, cresceu muito. Então, isso muda a visão da maçonaria. Quando for feita aquela pesquisa de novo, mais pessoas já vão saber, né, o que é a maçonaria e mais pessoas também vão dizer que maçonaria é algo bom. Então, a gente precisa estar atuando na sociedade para que essa difusão das nossas atividades sejam feitas, não por nós, porque o elogio próprio ele não tem valor, mas pelos outros, né, que receberam algum tipo de benefício. Nós vemos também que muitas vezes a gente fica priorizando problemas, né? Ao invés da gente estar trabalhando, desenvolvendo, fazendo a maçonaria crescer, atuando junto à sociedade, a gente fica dentro, né, das nossas quatro paredes, priorizando problemas. E aí eu vou citar alguns aqui para vocês, não sei se acontece na loja de vocês, né? Mas em algumas lojas nós temos muitos problemas de relacionamento, irmãos que medem forças, né? Irmãos que brigam com o outro, que saem da loja por causa do outro. Nós temos também muita vaidade, inveja, ostentação, né? Talvez a vaidade seja um dos maiores problemas, né, da maçonaria. Muitos irmãos ficam falando de tolerância, né? Mas eu acredito que a vaidade é o maior dos males que nós podemos ter dentro da maçonaria. Problemas administrativos, né? As lojas muitas vezes criam problema para si próprio. Eu lembro, há algum tempo atrás, de lojas que estavam com o seu CNPJ, né, cancelado na Receita Federal por falta de declaração. Então, custa o venerável mestre que assumiu, né, fazer o registro no cartório da documentação da eleição e no banco mudar os titulares da conta no banco.
ir na Receita Federal, mudar o titular da Receita Federal, fazer as suas declarações, né? Lembrando que as lojas têm outras declarações também para serem feitas, né? Não é só do imposto de renda. Então, toda vez que alguém cria esses problemas administrativos, ele dificulta a vida da loja e a vida dos outros lá na frente, né? Falta de planejamento também. Tem venerável mestre que vai para a sessão sem ter nem a pauta da ordem do dia pronta. Ele inventa lá na hora, vê o que vai acontecer, se vai ter alguma coisa na bolsa de propostas e informações, ele inventa a pauta lá na hora. Isso é inadmissível, as lojas têm que fazer planejamento, planejamento administrativo, planejamento das sessões. O obreiro ele tem que sair de loja melhor do que quando ele entrou, para que ele tenha motivação para voltar na próxima semana, né? A loja tem que estar muito direcionada ao crescimento moral, espiritual e intelectual dos irmãos. Senão o irmão não encontra motivação na semana seguinte para deixar a família em casa e vir para uma sessão maçônica onde ele não vai crescer, ele não vai aprender absolutamente nada. As lojas precisam ter planejamento estratégico. As lojas precisam saber o que elas são, qual é a necessidade dela na sociedade, aonde ela quer chegar e o que ela tem disponível para chegar nesse objetivo dela. Loja, grande loja que não tem planejamento estratégico, ela está fadada ao fracasso. Vai ficar virando ciclos, né? E sempre ciclos incompletos, aonde o venerável que entra fica a maior parte do tempo resolvendo o problema que o venerável anterior deixou. Então, isso é muito sério, a gente tem que ter muita preocupação com isso, porque senão a gente acaba tendo pouca participação individual e coletiva. É aquele momento que o venerável e as lojas, né, os irmãos das lojas, vão ficar reclamando de determinado obreiro que não ajuda, que não colabora, que põe dificuldade em tudo, né? De repente, isso aconteceu por culpa da própria loja, que não trabalhou esse irmão, não propôs a ele, não facilitou a ele o seu crescimento moral, intelectual e espiritual. Isso é falha da loja. Então, o irmão que não se transformou, que não chegou a ser um maçom de fato e que atrapalha muitas vezes a loja, a culpa muitas vezes não é só do irmão, não. A culpa é da loja também, que não soube aproveitar o momento que esse irmão estava aprendiz, companheiro e mestre para trabalhar essa evolução espiritual dele, para trabalhar essa transformação dele. E ele não transformado, ele não vai ter comprometimento nenhum com a loja, ele não vai ter interesse nenhum na loja. Ele vai à loja de vez em quando ele precisa de alguma coisa, e não quando a loja precisa dele, né? Então, é a hora que a gente vai encontrar aqueles tipos de irmão, né? O irmão que não trabalha, o irmão que atrapalha e o irmão que dá trabalho, né? Então, é complicado e a loja tem a oportunidade para isso, né? Mas vamos lá, o que é essa tal da maçonaria executiva, né? Vamos lá, eu vou falar agora do que a gente entende ser a maçonaria executiva e quais são as soluções, né? O que a gente pode fazer para, além de praticar essa maçonaria executiva, a gente, de alguma forma, tentar corrigir algumas coisas e evitar, né, o fim da maçonaria ou até mesmo da maçonaria especulativa, né? Eu digo isso pelo seguinte, os irmãos vão lembrar daquela teoria malthusiana, lá atrás, né, uns 30, 40 anos atrás, Malthus, ele formulou, né, a seguinte teoria, que a população crescia em progressão geométrica e a produção de alimentos em progressão aritmética. Então, ia chegar um determinado momento que não ia ter comida para tanta população, era muita gente e pouca comida. O que ia acontecer? Guerra, né? As pessoas iriam se matar, né, para poder conseguir se alimentar, para conseguir comida. Aí eu pergunto, Malthus estava errada? A teoria de Malthus era errada? Não, não era. Malthus estava certinho. O problema é que, graças a Deus, as pessoas leram a teoria dele, entenderam a teoria dele, viram que ele estava certo, e aí começaram, né, também a trabalhar
o crescimento da produção. A gente vem alimentos modificados geneticamente, a diminuição do trabalho braçal na lavoura para maquinário. Então, hoje a gente consegue, através de adubos, né, calcário, terras aqui em Rondônia, por exemplo, que lá no passado eram classificadas como inférteis, hoje, né, com o tratamento adequado do solo, são áreas muito férteis, né, para a plantação de soja e etc. Né? Então, conseguiu-se produzir muito mais, né, num tempo menor e num espaço também menor. Então, hoje, a produção de alimento ela acompanha o crescimento da população. Mas, se nada tivesse sido feito, Malthus estaria coberto de razão, né? Como esteve a vida inteira. E na maçonaria, a mesma coisa. A gente tem a oportunidade de ver o que está errado e, de repente, a gente vê o que a gente pode fazer para evitar isso que eu estou falando. Eu estou igual Malthus aqui, achando que a maçonaria vai acabar, mas, de repente, muito ao contrário, né? Se os irmãos tiverem esse mesmo sentimento que eu, os irmãos vão poder, né, de forma bem rápida, né, mudar o cenário que a gente tem hoje. Mas o cenário nosso hoje é um cenário ruim, não tem como falar diferente, porque os números estão aí, os números nos mostram isso, né? Então, a maçonaria executiva, meus irmãos, é uma nova visão, um novo jeito de fazer essa mesma maçonaria que a gente tem, sem perder o cerne, né, das nossas tradições, os landmarks, os rituais, as cerimônias, as instruções, os nossos ensinamentos são perfeitos. A gente não pode largar isso, né? E isso a gente tem que manter, porque é o que está dando certo na maçonaria até hoje. Mas o que não está dando certo, a gente tem que corrigir, né, algumas coisas que eu já falei lá para trás, mas vou repetir aqui de novo, né? Então, a gente tem que passar a deixar de ser pessoas, né, especuladores, né, pessoas pensantes, né, idealistas, e passarmos a ser realmente homens de ação, né, executores do saber, do edifício, né, edificadores do templo interior e, mais importante, né, construtores sociais. Afinal, a maçonaria que nós temos ela é excelente, né? Ela precisa, sim, de ter novas atitudes, de repente, novos maçons, né? Nosso querido irmão Thomas Jackson, muito respeitável secretário ad vitam da Conferência Mundial de Grandes Lojas Regulares, no dia 13 de maio de 2011, na abertura da Conferência Mundial realizada em Cartagena de Índias, na Colômbia, ele disse essa seguinte frase aqui, que eu acredito que ninguém de nós, os irmãos que estão vendo aí, não vão falar o contrário, né? Não vão discordar do Thomas Jackson. Ele diz o seguinte, que a maçonaria é uma das organizações mais brilhantes que a mente humana poderia ter concebido. E eu concordo ipsiliter com o Thomas Jackson e acho difícil algum irmão discordar disso. A maçonaria, como organização, como instituição, ela é algo brilhante, algo formidável, algo fora de série. Para que vocês entendam essa maçonaria executiva, eu vou separar ela em duas vertentes, né? Primeiro, a vertente interna, que seria a gente organizar a maçonaria, organizar a casa, né? Preparar as lojas nossas para o futuro, preparar as pessoas para o futuro e preparar a loja para receber pessoas no futuro. Então, esses três itens eu acho fundamental nessa vertente interna, né, de dar organização à nossa maçonaria, né, de organizar a casa. E depois a vertente externa, que é sair, né, de dentro das quatro paredes e a loja, a maçonaria, e atuar junto à sociedade, que é quem realmente precisa receber todo esse trabalho da maçonaria, toda essa benesse da maçonaria. Nos trabalhos internos de organizar a casa, né, de preparar a loja para o futuro, eu diria que é bom os veneráveis mestres, os dirigentes de lojas, começarem a lembrar que loja é uma empresa jurídica, né? E ela tem que ser encarada como tal. As lojas maçônicas, elas são estabelecidas, né, de acordo com o Código Civil, como associações. Então, ela tem CNPJ, e a partir do momento que tem CNPJ, ela tem uma série
de obrigações, né? Declaração de imposto de renda, declaração de funcionários. Mesmo que não tenha nenhum funcionário, é obrigado a fazer essa declaração para a Caixa Econômica Federal para chegar no Ministério do Trabalho. Então, tem um monte de responsabilidades que a loja precisa ter por ser uma empresa, né? E muitas vezes a gente não leva isso a sério, entende, na maioria das vezes, que não tem que se preocupar, porque loja maçônica é loja maçônica, empresa é empresa, que são coisas diferentes, mas a bem da realidade não é. Nós somos associações, nós temos um regramento jurídico, né? Através do nosso Código Civil, nós temos obrigações junto à Receita Federal, enfim. É interessante que as pessoas, né, os dirigentes das lojas, comecem a realmente entender que loja é uma empresa e precisa ser tratada como tal, precisa de planejamento estratégico, precisa organizar as finanças, precisa arrecadar mais do que gasta, precisa ter controle de tudo, né? O planejamento estratégico é muito importante. A loja ter uma missão, né? Uma visão, os valores bem definida, a loja saber o que ela é, né? O que ela quer ser no futuro e o que ela tem, né? Disponível, tem ali à sua mão para fazer com que isso aconteça. Então, isso é muito importante, né? Por exemplo, qual é a missão da loja maçônica lá em Cabixi, por exemplo, no interior, aqui bem longe da capital? Qual é a missão dela? Sei lá, ajudar a sociedade? Ótimo. Então, a missão dela é ajudar a sociedade. E daqui a 20 anos, como é que essa loja quer estar, né? Ajudando a sociedade? Daqui a 20 anos, ela quer ter já um projeto social instalado na cidade, uma casa de acolhimento para idosos, né? Qual é a visão dela de futuro, né? Se for ter uma casa de acolhimento de idosos, né? O que a loja tem à mão para daqui a 20 anos poder estar inserido na sociedade, ajudando a sociedade e cuidando de idosos, né? Então, o que a loja tem? Tem os irmãos, né, que são dos maiores valores da maçonaria, mas aí tem que ter eventos, tem que ter arrecadação de fundos, tem que ter investimentos, tem que ter doação de terreno, doação de material para construir, isso tudo faz parte do planejamento estratégico. Se a loja não tem um planejamento estratégico, cada venerável que entrar, ele vai querer fazer as coisas da cabeça dele e não seguir um roteiro pré-determinado pela loja. E aí a loja não cresce, porque não tem trabalho consecutivo, né? Não tem junção de trabalhos para o futuro. Preparar as futuras administrações, né? Aí nós temos obrigatoriamente que passar por cursos e treinamentos, e aí eu faço aqui já uma propaganda da nossa CMSB, a nossa Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, que através da UniCMSB está com muitos cursos disponíveis lá, né? Inclusive tem um curso de gestão maçônica, que é de gestão de loja maçônica, que é específico, né? Para quem quer ser venerável mestre ou para quem começou a ser venerável mestre, né? Então, tem que ter esses treinamentos, gestão de pessoas, gestão financeira, gestão fiscal, gestão de conflito. O venerável mestre ele tem que conhecer muito bem a loja para colocar, né, cada irmão no seu devido lugar, cada peça da engrenagem no seu devido lugar, para que uma engrenagem não atrapalhe a outra, né? Senão, se ele não conhece a loja, ele pega um excelente tesoureiro, coloca lá de secretário e ele passa a não ter nem um secretário bom e nem um tesoureiro bom. Então, o venerável tem que conhecer a loja, tem que conhecer os irmãos, tem que ser alguém já com a vivência maçônica muito boa, né? Para que ele consiga ajustar essas engrenagens, azeitar, né? Essas engrenagens para que a loja funcione bem, né? Organizar o espaço físico da loja. Aí nós temos salas, armário, copa, cozinha, e depende da loja. Mas eu acredito que a maioria das lojas tem uma sala lá destinada para a secretaria da loja. E o que a gente tem visto, né, parece assim que tudo que o irmão não quer mais em casa, que está velho, que não presta mais, ele leva para a loja.
A gente vai em loja, meus irmãos, é loja com armário velho, armário enferrujado. Se alguém riscar o dedo no armário daquele ali, é perigoso morrer de tétano. Papel, ata, ato de grão-mestre, pasta dos irmãos, tudo desorganizado. Eu já vi loja que o secretário que saiu, ele faz um monte de papel assim, amarra com barbante, deixa aquilo ali num canto lá do armário, outros dentro de mala, dentro de pastas. Enfim, meus irmãos, a gente tem que começar a pensar nessas coisas, né? Preparar a loja para o futuro, né? O que não serve mais para a tua casa, com certeza também não serve mais para a loja, né? A loja tem que comprar armários bons, pastas boas, né, para colocar a documentação dos irmãos, a limpeza, o asseio, né, muito importante, um lugar confortável, né, aconchegante para os irmãos. A gente tem que começar a pensar nisso. Então, isso, meus irmãos, é que eu chamo de preparar a loja para o futuro, né? São esses itens, né? Entender que a loja é uma empresa, precisa ser tratada como tal, ter planejamento estratégico, né? Para a loja, preparar as futuras administrações, já ter em mente, né, a loja, eu digo a loja, não digo nem o venerável, já ter em mente quem é o próximo irmão que está em condições, em capacidade de ser o venerável mestre, de dirigir as lojas, né? Não deixar isso para a última hora, que acaba criando chapas, criando divisões. Geralmente o que perde não fica contente, sai da loja, a loja divide, né, perde irmãos e assim por diante. O outro item, né, de organizar a casa seria preparar as pessoas para o futuro, né? E aí a gente começa lá na indicação de profanos. Temos que ter muito cuidado, meu irmão. Tem irmão de sangue da gente que não serve para ser maçom. E a gente tem que ter essa coragem, né, de separar o joio do trigo. Às vezes, aquele colega do futebol que está lá, um bonachão, um bom vivão, um amigão, às vezes ele não serve para maçonaria. Às vezes, um colega de boteco, né, onde tomam uma cervejinha, jogam uma sinuca, às vezes ele também não serve para ser um bom maçom. Então, a gente tem que olhar a pessoa e ver nele as qualidades necessárias para que ele seja um bom maçom. E aí inclui, inclusive, a família. Não adianta a gente tentar indicar uma pessoa que tem a família toda desmantelada, ou que o cara não se dá bem com a cunhada, com os filhos. Esse cara não vai ser um bom maçom também. Então, às vezes, a gente gasta energia com candidatos ruins, podendo estar trabalhando melhor aqueles bons candidatos. Depois da indicação do profano, nós precisamos melhorar os processos de sindicância, porque uma indicação mal feita, uma indicação ruim, ela pode ser corrigida, né, durante a sindicância. Mas a sindicância ela tem também que ser bem feita, tem que ser criteriosa. A gente vê por aí que as coisas nem sempre acontecem do jeito que tem que acontecer. Por exemplo, como é que a sindicância é bem feita, né? O venerável chama um sindicante, entrega para ele a sindicância e ninguém da loja precisa saber quem é o sindicante, nem o outro sindicante. Porque eu já vi casos de uma pessoa que era sindicante que não fez a sindicância, estava sendo pressionado pelo venerável mestre para fazer a sindicância, ele pegou a sindicância de um que já tinha feito e copiou a sindicância para o papel dele e entregou. Já vi sindicância sendo feita com os 3 sindicantes ao mesmo tempo, numa espécie de reunião, né, com o profano. Isso não pode. A sindicância ela tem que ser reservada a um sindicante. Não pode saber quem é o outro, a loja não pode saber quem são os sindicantes, só o venerável mestre que sabe, porque isso vai dar para o irmão aquele bem-estar nele, né? Dele, de repente, poder negar a iniciação de um candidato. Ele pode chegar lá na sindicância, à conclusão que aquela pessoa não serve para iniciar na ordem. Mas, de repente, se o padrinho sabe que ele é o sindicante, que foi ele que negou, às vezes o padrinho pode criar alguma animosidade com o sindicante. Então, é por isso que ninguém deve saber quem é o sindicante, para que ele tenha liberdade
de fazer o trabalho dele com total isenção, sem ter medo, né, do padrinho ou de qualquer irmão da loja que seja. Precisamos também rever o papel do padrinho, né? Hoje em dia, o que é comum os irmãos falarem? Ah, meu afilhado chegou a mestre, a minha responsabilidade agora acabou. Não é assim, meus irmãos. A responsabilidade de um pai não acaba quando o filho casa, quando o filho monta outra família. A responsabilidade de um pai é para o resto da vida. A do padrinho também. Então, pode ser que esse afilhado dele vá um dia ser venerável mestre da loja. Ele tem que estar junto, ele tem que estar ajudando para que o afilhado dele faça uma excelente administração. Esse afilhado dele pode vir a ser grão-mestre de uma potência, ele tem que estar junto, tem que estar ajudando. Então, a responsabilidade do padrinho é para o resto da vida, né? O padrinho, muitas vezes, antes de dizer que vai sair da loja, que vai adormecer, ele tem que pensar muito bem nas pessoas que ele deixou lá dentro, que tinham ele como espelho, né? Tinham ele como exemplo. Então, o papel do padrinho não acaba, o papel do padrinho tem que ser, desde a iniciação até a morte do seu afilhado ou a própria morte, né, do padrinho. Então, o papel do padrinho é muito importante. Um bom padrinho, ele sempre vai ter bons afilhados dentro de loja. Conflitos pessoais, né? A gente tem que preparar as pessoas para que esses conflitos eles sejam minimizados, né? Eles não ocorram. Eu vou falar aqui para vocês, sem revelar nada de segredo de grau, apenas o que a gente já sabe, né? E eu sempre digo que a missão mais difícil nossa como ser humano é sentar lá naquele banco de aprendiz. Por que eu digo isso? Porque é lá naquele banco de aprendiz que a gente vai ter que olhar para dentro de si mesmo, o vitriol, né? Visita o teu interior, segue um caminho de retidão e você vai se encontrar como um homem melhor, né? Uma pedra polida. Então, nesse diapasão, né, do vitriol, a gente olhar para dentro de si mesmo e ver os nossos defeitos, ver que nós somos imperfeitos, isso não é para qualquer pessoa, não. Nós temos muitas pessoas dentro da maçonaria que passam por ali e acham que não tem defeito, que são pessoas acima de qualquer mácula, de repente até melhor que Jesus, né? Então, é muito difícil a gente olhar para dentro de si, fazer essa autoanálise, esse autoconhecimento, e a gente vê que nós somos imperfeitos, que nós somos defeitos, que nós somos nada, né? Isso é muito difícil para a gente admitir. Mas a partir do momento que a gente admite isso, aí sim a gente pode corrigir. A gente pode minimizar os nossos defeitos e maximizar as nossas qualidades. É por isso que tem que indicar profanos que tenham qualidades para ser maximizada. Se ele não tiver, ele não vai conseguir fazer nada como aprendiz. E depois de aprendiz, ele vai lá para o banco dos companheiros e lá ele já não vai tratar mais de si próprio, do lado moral dele. Ele já vai começar a tratar do lado espiritual, da aproximação dele com Deus. Aí, se ele não terminou o trabalho dele como aprendiz, ele não se conheceu, ele não se permitiu transformar, como é que ele vai ter uma boa relação com Deus lá no grau de companheiro? Não vai ter. E aí ele vai ficar voltando para ser o aprendiz e tentando ser companheiro, não vai dar certo. Então, cada etapa, cada fase, ela tem que ser muito bem feita. Porque depois que ele sair de companheiro, ele passar a mestre, aí a relação dele já não é dele consigo mesmo e nem dele com Deus. É dele com os seus colegas, dele com as pessoas que o cercam. Quando eu digo as pessoas que o cercam, aí entra a família, entra as pessoas do lado profissional, entra os irmãos maçons, e aí é quando a gente quer que alguém pratique a tolerância, sendo que ele não foi transformado para ter essa tolerância. E a gente sabe, né, como diz Thomas Hobbes, que o homem é o lobo do homem, né? O homem mata o homem, para, sei lá, obter alguma coisa, né? Ele entende que era necessário. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Esses conflitos pessoais a gente só vai conseguir minimizar depois que a gente conseguir transformar os irmãos lá dentro, né?
E aí vai acabar as vaidades, porque o homem transformado ele não vai ter vaidade e nem vai ficar brigando por cargo, que também é decorrente das vaidades. Preparar a loja para receber pessoas, né? Aí aqui vem o que eu acho, que eu considero a parte mais importante, porque ainda do jeito que a gente está, com pessoas ainda imperfeitas dentro da loja, isso aqui bem feito, a gente consegue resolver muita coisa. Mas eu deixo aqui a reflexão mais da loja se transformar nesse sentido para as novas pessoas que estão vindo, que estão entrando na maçonaria. Mas, repito, serve também para quem já está dentro, mas principalmente para quem vem de fora, né? Quem ainda não iniciou, mas que vai ser iniciado. E aí a gente tem que bater forte na falta de instrução. Quando eu digo falta de instrução, não é pegar aquelas instruções lá do ritual e ler, não. Porque se for pegar aquilo ali para ler, é melhor deixar a pessoa ler em casa. Então, além da leitura, da instrução, tem que colocar a loja sem formalidades, preparar o irmão previamente, para que ele conduza o debate, que ele conduza uma reflexão em cima daquela instrução que foi feita. Porque as instruções da maçonaria que estão nos nossos rituais, elas permitem uma transformação muito grande do homem. Mas se ela não for feita, né, da forma que tem que ser feita, se for meramente leitura, isso não soma, isso não acrescenta, isso não transforma o homem, não melhora ele, nem moralmente, nem espiritualmente, nem intelectualmente. Então, precisamos melhorar as nossas sessões, fazer planejamento, ter pauta, ter instrução. Toda sessão tem que ter instrução. Assunto administrativo não pode ser trabalhado dentro de loja. Assunto administrativo tem que ser feito fora de loja. Marca reunião administrativa para tratar disso. Não trata dentro de loja. Se tratar disso dentro de loja, você acaba colocando muita energia negativa dentro da loja. E isso é ruim para a loja. Então, façam o planejamento, né? Trabalhem bem as instruções, palestras, contribuam para o crescimento do irmão que está dentro de loja, porque senão ele acaba se desmotivando, né? Essa questão da tradição e da modernidade é interessante, a gente tem muita tradição que tem que ser mantida, lógico, mas tem muita coisa que a gente pode mudar, né? Vela eletrônica, eletricidade a gente pode usar, data show a gente pode usar, daqui uns tempos usar o ritual, né, de forma digital dentro de loja também vai ser uma realidade. E a gente precisa se permitir algumas dessas modernidades, né? A gente não pode fechar isso para tudo, porque a gente vê um mundo em transformação numa velocidade muito grande. E a gente não pode acompanhar essa evolução do mundo. A gente tem que fazer parte dessa evolução, a gente tem que estar junto, tem que estar dentro desse processo e não simplesmente olhando ele de fora, né? Conflitos de gerações. Hoje, a gente já tem muito conflito de geração, muitos demolês dentro da maçonaria, que muitas vezes não encontram um ambiente saudável, né, para ficar e para crescer. Agora, imagina daqui a 20 anos, a gente pegar essa molecada aí que está hoje com 7, 6, 8 anos de idade, que já nasceram mexendo, né, em celular, em computador, em tablet, a gente vai ter um negócio muito ruim. E essas pessoas vão entrar na maçonaria e não vão ficar. Elas vão entrar e vão sair. E isso é ruim para a maçonaria. A gente tem que pegar essas pessoas que entram e criar um ambiente para que eles continuem, né? Mostrar conhecimentos novos, instruções novas, trabalhar o crescimento dele para que ele se sinta bem dentro da maçonaria. E para isso a gente precisa quebrar paradigmas, né? A gente precisa de muitas transformações, criar uma maçonaria inovadora, uma maçonaria mais participativa, uma maçonaria colaborativa, né? E também disruptiva, né? A gente tem que romper com muitas coisas aí criar coisas novas, né? A quebra de paradigmas vai ser muito importante para que a gente possa ter essa maçonaria do futuro que a gente tanto almeja. E depois que a gente conseguir resolver todos esses problemas internos, aí sim
a gente consegue sair desse ambiente de loja, sair de dentro dessas quatro paredes e começar a atuar junto da sociedade. E por que eu digo isso? Porque não é a maçonaria que transforma o mundo. Quem transforma o mundo é o maçom, é o homem. O homem lá na sociedade, no ambiente que ele está inserido, e quanto mais iguais a ele tiver, mais fácil é de fazer essa transformação na sociedade e no mundo à sua volta. Mas a maçonaria é ela quem transforma o homem. Então, apesar da maçonaria não ter o objetivo de transformar o mundo, ela tem o objetivo de transformar o homem. E o homem transformado lá na sociedade, ele vai poder mudar o mundo. Ainda mais se for no número, né? Se a gente conseguir colocar no mundo nosso, né, na nossa sociedade, um número muito grande de irmãos preparados, transformados, eles com certeza vão transformar a nossa sociedade para melhor. Né? E aí a gente consegue aumentar as nossas atividades sociais. Por que eu digo isso? Porque o homem transformado, veja bem, o objetivo da maçonaria não é fazer filantropia. O objetivo da maçonaria é transformar o homem. Só que o homem transformado, ele sente necessidade de fazer filantropia. Essa necessidade de ajudar os outros, ela flui, né? Ela nasce de dentro para fora e a gente não consegue segurar. Isso é natural de quem é transformado. A vontade de ajudar, ela é natural, ela acontece mesmo sem a gente querer. E aí a gente consegue aumentar as nossas atividades sociais, porque nós teremos homens, né, transformados para isso, né? Aumentar os nossos posicionamentos públicos, estar mais inserido na sociedade. E aí, quando eu digo isso, eu estou falando da gente começar a ter a coragem de se inserir em conselhos, né? Conselhos estaduais, conselhos municipais. Nós temos conselhos importantes que a maçonaria tem que estar dentro, tem que estar participando. Conselho Estadual e Municipal da Saúde. Precisa ter maçom lá dentro. Conselho do Idoso, precisa ter maçom lá dentro. Conselho da Criança e do Adolescente, tanto estadual quanto municipal, precisa ter maçom lá dentro. Conselho Estadual do Direito da Mulher, enfrentamento, né, da Lei da Maria da Penha. Então, a gente precisa ter irmãos, né, dentro desses órgãos, né? E isso é que eu falo da gente estar dentro desses órgãos públicos e nos posicionarmos lá dentro, né? Brigar para que esses conselhos façam a coisa certa, façam aquilo que é do objetivo deles fazerem, né? E aí a gente entra também no combate à ignorância, o fanatismo, as superstições e os erros, né? Aí entram setores radicais, algumas instituições religiosas, a gente sabe que a gente tem problema, mas a gente tem que combater, né? A gente tem que criar mecanismos para que a gente consiga mostrar para a sociedade ou até para esses setores radicais o que é a maçonaria, né? E para que ela serve. E a gente só consegue fazer isso se a gente estiver trabalhando a fraternidade em todos os níveis, né? Se a gente estiver na sociedade trabalhando essa fraternidade, sem preocupar com a casa, né? A gente já organizou a nossa casa, a maçonaria está organizada, a gente não tem preocupação nenhuma lá. Aí a gente está aqui na sociedade agora fazendo, né, a fraternidade, né, em todos os níveis, né, e nos mais altos níveis, né. Aí sim a gente vai conseguir ajudar as pessoas, ajudar a sociedade e mostrar para todo mundo, né, qual é o real sentido da maçonaria, o que é a maçonaria e para que serve a maçonaria, né? Esse seria o nosso trabalho, né, junto à sociedade, atuando, né, na sociedade, implementando os processos de transformação, integração, né, trabalhando em projetos que possam atender, né, as nossas comunidades, projetos sociais, políticas públicas, né, enfim, fazer a nossa atuação mesmo. Precisamos gerar consensos globais sobre o pensamento, né, e a ação maçônica. Não pode ser só em Rondônia, não pode ser só em Minas, tem que ser no Brasil inteiro. E depois que a gente conseguir no Brasil inteiro, a gente levar também para fora do Brasil, né? A gente tem que unir todos os povos
pela fraternidade que nos une, né? E também em todos os níveis. E precisamos também desenvolver sistemas modernos de educação e docência maçônica, né? Videoconferência como essa que está acontecendo aqui, eu falo disso desde 2016, quando eu montei essa palestra pela primeira vez, né? A videoconferência é algo que a gente tem que trabalhar, o conhecimento ele tem que ser disseminado. E essas ferramentas, elas são muito boas. Espero, né, que após essa pandemia, os irmãos não esqueçam essa ferramenta, que continuem utilizando, porque a gente precisa estar mais perto dos irmãos e a gente precisa compartilhar esse conhecimento, a gente precisa trabalhar essa fraternidade, mesmo que à distância, mesmo de forma virtual. E a gente tem o privilégio de estar na sala agora, por exemplo, com irmãos de todos os lugares do Brasil. E acredito que até também vi irmãos aí de Nova York, de Portugal. Então, a gente está com uma ferramenta que não tem fronteiras, né? Ela pode integrar a maçonaria em todos os níveis e proporcionar a gente trabalhar essa questão da fraternidade, né? Mas a gente precisa melhorar o nosso sistema de educação. E aí, a CMSB, com a UniCMSB, que é a Universidade da CMSB, é um papel muito importante nisso, né? De desenvolver esses sistemas educacionais, né? O sistema de complemento, né, do aprendizado maçônico. A UniCMSB ela não vem para resolver o problema da loja. A loja tem que continuar ensinando, trabalhando os rituais, trabalhando as instruções. O que a UniCMSB faz é apenas um complemento, um reforço, né, de tudo que é ensinado dentro da maçonaria. Enfim, meus irmãos, realizar o trabalho milenar da maçonaria, aquilo que realmente trouxe a maçonaria para o mundo, né? E tem feito esse trabalho até hoje, né? Então, essa maçonaria moderna, ou maçonaria executiva, né? Ela precisa promover uma grande quebra de paradigmas. Tem muita coisa que a gente precisa fazer diferente do que tem feito até agora, né? E nós temos que começar a pensar nisso e a praticar isso desde já, né? Agindo de forma proativa. A gente não pode esperar as coisas acontecerem para a gente fazer alguma coisa, né? A gente tem que estar na crista da onda, né? A gente tem que estar com a visão de futuro muito aguçada. Então, para isso, meus irmãos, a gente tem que investir em sistema de comunicação, plataformas virtuais, dados estatísticos, nessas pesquisas que muitas grandes lojas têm feito, né, para conhecer a instituição, saber quais são as suas necessidades. Isso é muito importante. Redes colaborativas, eu lembro que a grande loja de Minas Gerais gerou, né, criou um pequeno sistema que permite a integração de maçons do Brasil inteiro, né, que podem trabalhar, inclusive, com a parte de socorro, né, com a parte de hospitalaria, enfim, gerar relações globais, né? Essa ferramenta de hoje, ela tem proporcionado essa criação de relações globais, né? Mas a gente tem que desenvolver coisas além, né? Criar mais coisas para facilitar isso. Então, é o que eu digo, a gente não pode acompanhar a evolução, né? E essa evolução, ela acontece cada vez mais rápido, né? A gente não pode acompanhar essa evolução, e sim fazer parte desta evolução. A gente tem que estar inserido nesse contexto. A maçonaria não pode se apegar nas suas tradições e ficar de dentro dos templos olhando o mundo mudar, olhando o mundo se transformar. A gente tem que estar fazendo parte dessa mudança. A gente tem que estar inserido nessa mudança. E aí eu digo que a maçonaria, se ela não quiser declinar ainda mais e chegar no fundo do poço, a gente tem que começar a se reinventar, a se redescobrir, né, dentro desse turbilhão de mudanças, que com certeza vão afetar profundamente todos os passageiros dessa nave-mãe chamada Terra, né? Toda a população, né, todos os seres humanos, eles vão ser afetados de forma muito grande por essas mudanças que a gente está tendo hoje. Se os irmãos tiveram cuidado de pesquisar na internet o mapa da internet no mundo, né, a quantidade de ligações da internet, ela está crescendo de forma assustadora. Agora, então, com essa pandemia, um dos setores que mais cresceu foi exatamente essa área de tecnologia, né? Entrega de alimentos, né? O tal do iFood lá, sistemas de compra de supermercado pela internet,
o próprio uso dessa ferramenta nossa para que a gente faça o trabalho em home office, né? É uma área que cresceu muito e vai ter muita novidade vindo por aí, tenho certeza que vai. A gente tem que estar preparado para isso, né? Porque aquele que não luta pelo futuro que quer, ele vai ter que aceitar o futuro que vier, infelizmente, né? Já dizia Charles Darwin que não é o mais forte que sobrevive, e nem o mais inteligente. O que sobrevive é aquele que melhor se adapta às mudanças. Então, a gente tem que, de alguma forma, acompanhar essas mudanças, se adaptar a essas mudanças, senão, com certeza, a gente não vai sobreviver. Maçonaria não pode ser feita como era feita 300 anos atrás. É inadmissível até pensar e tentar conceber essa ideia, né? Eu vou pedir agora aos irmãos que aumentem um pouquinho o volume dos seus aparelhos. Eu vou passar um pequeno vídeo aqui, logo em seguida eu faço as minhas conclusões, tá? Rapidinho, os irmãos acompanhem aí, por gentileza. Deixa eu só ver se eu estou compartilhando aqui também o áudio, né, do computador. Só um minuto. Compartilhar som do computador. Ok. Vamos lá.
falar para os irmãos um pouquinho sobre esse vídeo, né? E por que que eu resolvi mostrar ele aos irmãos. Esse vídeo ele mostra para a gente uma revoada de estorninhos, né? Ou uma revoada de andorinhas. E eu uso ele muito como exemplo, né? Uma comparação com a maçonaria, porque não sei se vocês puderam perceber, eles fazem um bailado ali, eles se entrelaçam, um passa pelo outro, e eles, além de fazer umas figuras muito bonitas, um fenômeno visualmente muito bonito, esse entrosamento deles, esse trabalho em conjunto, eles acabam também trazendo vida para o próprio grupo, que essas figuras que muitas vezes eles montam, né, isso amedronta muitos predadores, afugenta, provoca medo, né, em muitos predadores. Então, eles conseguem, através desse bailado deles, desse trabalho conjunto, desse sincronismo, né, eles conseguem sobreviver, eles conseguem perpetuar a espécie. E aí eu faço um paralelo com a maçonaria, porque se a gente conseguisse trabalhar dessa forma, né, nesse sincronismo, nessa junção de efeitos, um passando pelo outro ali, sem nenhum esbarrar no outro, sem nenhum ferir o outro, sem nenhum matar o outro, né? Isso representa a vida, e dentro da maçonaria, se a gente conseguisse fazer esse trabalho também, com esse sincronismo, com essa perfeição, a gente com certeza teria uma maçonaria muito melhor, a gente teria uma maçonaria para deixar para os nossos sucessores e deixar também essa maçonaria de forma muito orgulhosa. Então, meus irmãos, era isso que eu queria passar para os irmãos nessa noite de hoje. É isso que eu queria falar para os irmãos de maçonaria executiva. Vocês viram que não é um bicho de 7 cabeças, não é nada impossível. E talvez a maçonaria executiva ela nunca venha acontecer, porque nós podemos corrigir a maçonaria especulativa e fazer com que ela ainda consiga sobreviver por muito tempo, que ela consiga, né, se refazer e crescer e tornar a maçonaria que a gente tanto espera.